5 pecados que levam direto para o inferno. O quinto é o mais perigoso. Os pecados, segundo a Bíblia, são atitudes que nos afastam de Deus. Alguns são tão graves que, se não nos arrependermos deles, podem nos separar eternamente de sua presença. Neste vídeo, vamos entender profundamente 5 pecados que, segundo as Escrituras, são especialmente perigosos. Compreender esses pecados é crucial para a nossa caminhada espiritual e para evitarmos consequências eternas. 1. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado imperdoável. Mateus 12:31 a 32. Quando Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele afirmou que esse é o único pecado que não pode ser perdoado. Mateus 12:31 a 32. Mas o que significa isso? Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar de forma consciente e deliberada a graça de Deus. Isso acontece quando alguém se recusa a aceitar a verdade do Evangelho. E por mais que o Espírito Santo tente convencer a pessoa do seu pecado, ela insiste em ignorá-lo. Esse pecado não é algo que se comete acidentalmente, mas é uma atitude contínua e persistente de endurecimento do coração. Quando uma pessoa escolhe rejeitar a ajuda do Espírito Santo, ela se distancia cada vez mais de Deus. Essa rejeição contínua pode chegar a um ponto em que a pessoa não consegue mais se arrepender, e isso é um grande perigo espiritual. É importante lembrar que, se você teme ter cometido esse pecado, isso é um sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo em sua vida. Enquanto houver esse desejo de se arrepender, há sempre a possibilidade de perdão. Idolatria. Colocar qualquer coisa acima de Deus. Êxodo 20:3-5. Idolatria é um pecado muito mais comum do que muitas pessoas imaginam. Em Êxodo 20:3-5, Deus diz claramente: "Não terás outros deuses diante de mim." Isso significa que qualquer coisa ou pessoa que colocamos acima de Deus é uma forma de idolatria. Pode ser dinheiro, fama, um relacionamento ou até mesmo o próprio ego. O problema da idolatria é que ela desvia nossa adoração. Ao invés de colocarmos nossa confiança em Deus, passamos a adorar algo ou alguém que não pode nos salvar. Muitas vezes, a idolatria se disfarça em nossas vidas e se torna algo normal, mas qualquer coisa que tome o lugar de Deus se torna um ídolo. E Deus não aceita rivalidade em nossa adoração. Por isso, a idolatria é um pecado tão grave. Ela não apenas desvia nossa lealdade de Deus, mas também nos faz perder de vista a verdadeira fonte de vida e felicidade. 3. Feitiçaria e ocultismo. A ilusão do poder proibido. Gálatas 5:19-21. A feitiçaria e o ocultismo são práticas que envolvem buscar poder além de Deus. Muitas vezes, as pessoas são atraídas por esses caminhos porque acreditam que podem controlar as circunstâncias ou obter vantagens de forma rápida. Porém, em Gálatas 5:19-21, a Bíblia adverte que essas práticas são obras da carne, ou seja, atos que são contrários à vontade de Deus. A feitiçaria e o ocultismo oferecem uma ilusão de controle. A pessoa que se envolve com essas práticas tenta manipular forças espirituais para seus próprios interesses. Mas a Bíblia nos ensina que, ao fazer isso, a pessoa está se afastando de Deus e se colocando sob a influência de forças malignas. O poder que se busca nessas práticas não vem de Deus e é perigoso porque leva ao engano e à destruição. Ao se envolver com o ocultismo, a pessoa abre portas para espíritos malignos que podem afetar sua vida de várias maneiras. A Bíblia é clara ao afirmar que essas práticas não têm lugar na vida do cristão. Deus é a única fonte legítima de poder e sabedoria, e devemos confiar nele para guiar nossa vida. Imoralidade sexual. O pecado que corrompe corpo e alma. 1 Coríntios 6:9-10. A imoralidade sexual, que inclui adultério, fornicação, pornografia,
e outros comportamentos sexuais fora do casamento é um pecado grave. Em 1 Coríntios 6, 9 a 10, Paulo lista os imorais entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Mas o que torna a imoralidade sexual tão perigosa? Primeiramente, esse pecado afeta tanto o corpo quanto a alma. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. E ao pecarmos sexualmente, estamos destruindo esse templo. A imoralidade sexual também causa sérios danos emocionais e espirituais, pois a pessoa se afasta de Deus e perde a pureza que Ele deseja para a sua criação. Além disso, a imoralidade sexual traz consequências não apenas para o indivíduo, mas também para os relacionamentos ao seu redor. A Bíblia nos ensina que a santidade do casamento e a pureza sexual são essenciais para viver uma vida que agrada a Deus. Ao quebrarmos essas leis divinas, estamos nos colocando no caminho da destruição e da separação de Deus. 5. Ódio e falta de perdão, o veneno da alma que condena. 1 João 3,15. O ódio e a falta de perdão são pecados que muitas vezes as pessoas subestimam. Em 1 João 3,15, lemos que qualquer que aborrece a seu irmão é assassino. Isso significa que ao odiarmos alguém, estamos de certa forma violando o mandamento de amor ao próximo, dado por Jesus. O ódio não é apenas um sentimento negativo. Ele é um veneno que corrói nossa alma. Quando não perdoamos alguém, nos tornamos prisioneiros do ressentimento. A falta de perdão cria uma barreira entre nós e Deus, pois Jesus ensinou que, se não perdoarmos aos outros, Deus também não nos perdoará. Mateus 6, 14 a 15. Além disso, o ódio e a falta de perdão afetam nossos relacionamentos e nos afastam da paz verdadeira. Perdoar não significa esquecer o que foi feito de errado, mas escolher liberar a pessoa de nossa mágoa, assim como Deus nos perdoa. Quando escolhemos perdoar, liberamos nossa alma da prisão do ódio e nos alinhamos com a vontade de Deus. Conclusão. Esses 5 pecados, blasfêmia contra o Espírito Santo, idolatria, feitiçaria e ocultismo, imoralidade sexual e ódio com falta de perdão, são extremamente graves e podem nos separar eternamente de Deus se não nos arrependermos. No entanto, há sempre uma saída para aqueles que buscam o perdão de Deus. A Bíblia nos ensina que enquanto houver vida, há esperança de arrependimento. Deus é misericordioso e pronto para perdoar todos os que se arrependem de coração. Arrependa-se dos seus pecados, busque viver uma vida em conformidade com os mandamentos de Deus, e você experimentará sua paz e perdão. Lembre-se, não importa o quão grandes sejam seus erros, Deus está disposto a restaurar sua relação com Ele. A chave para uma vida plena e em paz com Deus é viver segundo seus ensinamentos e assim garantir um futuro com Ele para toda a eternidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deus abençoe.